Vamos então continuar aí na nossa série expositiva, nas pastorais. Estamos em 2 Timóteo, capítulo 3. 2 Timóteo, capítulo 3. Pode deixar a sua Bíblia pronta. Também acompanhar aqui na tela. Fique à vontade. Então, segunda carta de Paulo a Timóteo. Ó Timóteo, meu amado filho. Estamos caminhando, já chegando quase no final, né? Depois dessa vai faltar só mais uma. Como a gente vem mencionando, né, em 2 Timóteo, Paulo deu uma ajudinha para a gente nos capítulos anteriores, aí, dando uma espécie de, vamos chamar de introdução, né, no começo de cada capítulo. Nesse, a introdução acabou ficando no capítulo anterior, né? Então, quando ele terminou o capítulo 2, ele já deixou um preparo, meio que ele já foi entrando no assunto que ele trataria no capítulo 3, lembrando que Paulo não fez a capitulação da Bíblia, né? Então ele escreveu aquilo como uma carta, como se a gente fosse escrever uma carta hoje. Mas acabou ficando assim, então. Vamos ver o que ele terminou falando no capítulo 2, aí, versículo 2, né? Capítulo 2, de 2 Timóteo, versículo 25 e 26, que são os dois últimos do capítulo 2, né? Instruindo com mansidão os que resistem, a ver se porventura Deus lhes dará o arrependimento para conhecerem a verdade e tornarem a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo em que a vontade dele estão presos. Então é assim que Paulo fecha o capítulo 2 de 2 Timóteo. Pai Santo Eterno Deus, por favor, abençoa nosso sermão essa noite, nesse capítulo aqui, nas pastorais, em 2 Timóteo, capítulo 3. Fala conosco, mais essa vez, ao longo de tantos e tantos séculos, o Senhor tem alimentado, sustentado, guiado, carregado a sua igreja, que a gente desfrute disso, através da inspiração da palavra do Senhor, nesse capítulo que é tão especial, nesse ponto sagrado da inspiração da tua palavra. Amém. Em nome santo de Jesus Cristo é que nós oramos agradecidos. Amém. Amém. Então você pode já perceber na introdução que o ponto central aí é a própria pregação. Então Paulo está falando para Timóteo insistir na pregação com mansidão, contando que Deus haverá de dar o arrependimento, né, aos ouvintes dentro da sua própria vontade. E uma vez a operação desse arrependimento vai ser o próprio despertar e o desprender dos laços do diabo. Então ali também, essa informação, né, até chocante em alguma medida, assim, do estado natural da pessoa sem Cristo, presa nos laços do diabo. Então a salvação de fato é uma libertação, né? É uma redenção. É também um resgate, né? Então a nossa tela inicial para a gente entrar, uma vez que a gente já viu, é disso que vai tratar, capítulo 3 de 2 Timóteo. Nós temos aí o versículo de maior destaque, que é o 17, né? Para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. Então, se a gente parasse, olhasse para o capítulo 3, ficasse pensando assim, por que o Espírito Santo escreveu o capítulo 3 de 2 Timóteo, né? Inspirou Paulo a escrevê-lo? Essa foi a intenção. Para preparar o homem de Deus, fazê-lo perfeito e instruído em toda a boa obra. Esse versículo te traz alguma coisa à memória, ele é muito familiar, talvez até mais em razão do versículo que vem antes, né?
O versículo que vem antes é que fala que a palavra de Deus é inspirada, né? Toda a escritura é divinamente inspirada e apta para nos corrigir, instruir em justiça. E aí chega o 17. Para que isso? Para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Então, isso só pode ser alcançado por meio de algo perfeito, né? Então, se vai nos fazer perfeito, tem que ser algo perfeito. E esse algo está fora, está além de nós, é a palavra sagrada do nosso Deus. Amém. Sendo assim, o título ficou como aparece aí, né? Bem instruídos para tempos trabalhosos. O capítulo 3 vai chamar a atenção de Timóteo, da igreja de Éfeso no primeiro século, e para nós, né, já no século 21, em razão dos tempos trabalhosos, para os quais o apóstolo queria instruir e Deus quer nos instruir. Então nós poderíamos fazer essa pergunta aí para desenvolver a pregação aqui, o sermão dentro desse trecho. Então a Bíblia nos instrui em 4 verdades acerca dos últimos tempos. E o nosso objetivo então é organizar essas 4 verdades dentro do capítulo 3. Então Deus vai nos instruir, nos tornar perfeitos para toda a boa obra, que é a obra dele mesmo, né? E vamos ver então como é que isso aí deve se dar. Nós podemos observar dentro do capítulo 3 de 1 Timóteo que ele começa trazendo um retrato do mundo ao redor da igreja. Então o nosso primeiro ponto, vamos dizer assim, qual é esse primeiro ponto dentro dos 4 que Deus vai usar para nos instruir acerca dos últimos tempos, né? A gente já fez a leitura corrida, né? Então vale a ideia, assim, quem estiver assistindo depois, que dê uma pausa aí e faça a leitura corrida, né? E agora a gente vai ponto a ponto. Então veja só, como que pensa você se é essencial ou não para a gente alcançar esse objetivo de ser instruído para a obra de Deus, se não é ter uma consideração correta do mundo ao redor, né? Como que é o mundo que nos cerca. Então olha só o que Paulo vai falar, ou falou para Timóteo, está falando para nós. Sabe, porém, isso, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Ele terminou o capítulo anterior falando assim: Timóteo, insiste na pregação, né? Porque a pregação pode tirar as pessoas do laço de perdição do inimigo, trazer pessoas para o evangelho, para a salvação. E logo ele já emenda: sabe, porém, isso. Nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. E ele vai falando tudo no futuro, né? Versículo 2: porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, e ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Então ele está fazendo uma descrição, né, de uma situação da sociedade. A gente pode ficar perguntando assim: qual será o tempo que Paulo tem em mente aqui? A hora que ele fala que sobrevirão no futuro tempos trabalhosos. Será que lá no tempo da antiguidade isso não existia, isso não estava presente? Por certo que sim, né? Essas aqui são características humanas que podem ser apontadas desde Adão, depois da queda, obviamente. Mas o ponto do apóstolo Paulo é pretender mostrar que haveria de acontecer um certo desenvolvimento da sociedade que ia possivelmente levar para essa condição, para essa situação que ele está definindo. Um entendimento acerca dessa
ideia, últimos tempos, que é uma expressão assim tanto enigmática, né? Nos últimos tempos sobrevirão. Alguém poderia perguntar, quando que começam os últimos tempos, afinal de contas? Então, um entendimento que é compartilhado pela igreja de uma certa forma, né, pelos acadêmicos, pelas pessoas que gostam do estudo bíblico, é de que o advento da igreja já é os últimos tempos. Então, dentro da ideia que Deus está desenvolvendo seu plano, dentro de um passo a passo, dentro de etapas, né? Ele tem um plano só, mas esse plano vai sofrendo determinadas nuances. Então, o advento do Messias, né? O estabelecimento da sua igreja, como ele próprio falou, seria então a inauguração, né? desses últimos tempos. Então, no tempo do apóstolo Paulo, ele está falando do seu próprio tempo ali. E é claro, né? Na modernidade, isso se torna mais visível para nós ainda, né? Hoje, com o mundo globalizado, né? A gente podendo ter notícias de tudo quanto é canto, do que está acontecendo em vários lugares. Não precisa fazer muito esforço para notar nas pessoas, especialmente nas pessoas de destaque, né? As pessoas importantes, para as quais a mídia dá atenção, essas características aí, né? Avareza, soberba, blasfêmia, né? Versículo 2: desobedientes a pais e a mães. É só acompanhar o noticiário, né? Ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, versículo 3. Incontinentes, não se contém. Já pensou no problema dos vícios, das drogas? Sem amor para com os bons, uma agressão contra a bondade só pela própria bondade, em razão do contraste, né? Traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Quanto que Deus está fora, né, do sentimento da sociedade moderna nossa, né? E ele começa a fazer um vínculo, porque aqui no nosso primeiro ponto, qual que é o nosso primeiro ponto? Observar a situação fora da igreja. Então, como que é a situação além da igreja, na sociedade onde a igreja está colocada? Essa é a situação da igreja. É até um grande desafio, né? Se a igreja é chamada para ser sal e luz, numa circunstância dessa daí. Ele termina falando, no versículo 4, ele já falou, né? Mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Então, se a gente vai lendo até o versículo 4, versículo 3, a gente fica com a impressão assim, bom, está tratando de pessoas que sequer passa pela mente que Deus exista, né? Mas o ponto bíblico e do apóstolo também é que isso é impossível, aparentemente no versículo 4 aí, né? Mais amigos do deleite do que amigos de Deus. Ele insistentemente ele coloca Deus mesmo, né, no meio dessa existência ímpia, né? Vocês não deveriam estar indo por esse caminho. Vocês deveriam levar em consideração a amizade de Deus. Tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia destes, afasta-te. Então, mais uma vez, essa ideia ele completa, ele fecha no versículo 5, onde ele fala de uma certa aparência de piedade. E a piedade é normalmente usada no Novo Testamento falando de aparência cristã. E por mais que possa parecer assim estranho, né? Mesmo nesse círculo de impiedade que foi definido nos versículos iniciais aí, as pessoas podem perceber-se como cristãs. Não, eu sou cristão, eu sou um cristão. Cristão cultural, a gente costuma falar, né? Nasceu num ambiente cristão, né? Uma sociedade que tem uma certa conexão com Jesus, com Deus, né? Tá aí as igrejas. Eu fui batizado numa igreja, né? Quando eu nasci, meus pais me batizaram. Tem lá a imagem da Virgem em casa. Ou se for evangélico,
Não, tem a Bíblia aberta, né, no Salmo 91. Essas coisas de memória, sabe, que relacionam, traz uma relação cultural cristã, aparência de piedade, mas negando de fato a sua eficácia, porque a eficácia do testemunho, né, da verdade é a salvação. O Filho de Deus não veio ao mundo para nos dar uma vida moral melhorada, né? Ele veio para nos salvar, certo? Então aqui o apóstolo Paulo termina esse retrato do mundo ao redor da igreja. É uma sociedade com aparência de piedade, mas que nega a eficácia dela, na melhor hipótese, né? Na verdade, ela traz consigo todas essas classificações terríveis aí que ele falou acima. E qual que é a fala de Paulo para a igreja, né? Para Timóteo, para a igreja? Afasta-te destes afasta-te. Então a igreja deveria ser no mínimo diferente disso daí. De forma alguma ela vai ser relevante para um mundo assim, tentando conversar com esse mundo nos seus próprios termos. Esse é o retrato do mundo ao redor da igreja. Pegou o retrato? Então esse é o primeiro ponto para nos tornar perfeitos e perfeitamente instruídos para toda a boa obra, né? Que se a gente não pode ficar pensando que a gente vive num mundo de Alice no País das Maravilhas, né? Apesar que o filme é uma confusão, né? É só propaganda, né? O negócio lá é mais ou menos assim, né? Não, o mundo está indo para a condenação, né? E ele já mostra esses traços de que ele está indo para a destruição mesmo, certo? Então a gente precisa pensar que a gente está num tipo de arca de Noé. Lá fora o juízo está pronto a ser abatido, né? Se abater. Em segundo lugar, né, qual que é o segundo ponto que nós precisamos? Deus quer nos instruir acerca dessa verdade também para nos fazer perfeitos e instruídos para toda a boa obra. É ter um retrato do mundo dentro da igreja. Depois que ele fez essas considerações do versículo 1 a 5, olha o que ele continua falando. Porque deste número são os que se introduzem pelas casas. Desculpa. Deixa eu pôr aqui, né? Isso, agora sim. Então, em segundo lugar, um retrato do mundo dentro da igreja. Porque deste mundo são os que se introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nécias carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências. Se você estava aqui de manhã, isso aí tinha familiar, né? Lembra da fala? O alerta do apóstolo para Tito também? Dos falsos mestres que usavam, né, suas credenciais de líderes da igreja para ter acesso às famílias, né? E perverter a fé deles ali. Aqui é pior ainda, né? Então são falsos mestres também, mas eles são mais perversos ainda, né? Eles visam a corrupção na sua esfera mais perversa, né? Eles querem entrar nas casas mesmo para a gente falou de manhã que é comum dentro do crescimento da igreja o discipulado, né? Então por que haviam visitas, e ali as cartas pastorais já tratam disso? Para discipulado, né? Mas aqui é um tipo de discipulado das trevas, né? Que coisa horrível você pensar num negócio desse, que isso aqui pudesse existir. E olha a realidade então das pastorais, né? Então não é que a coisa é feia lá fora, a coisa ela quer entrar para dentro da igreja, né? E olha o que ele continua falando, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. É lógico que nunca vai chegar no conhecimento da verdade. Está, né, com essa perversão misturada.
E aí ele vai trazer um exemplo para nós, versículo 8. Como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também esses resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e réprobos quanto à fé. E o versículo 9, ele vai falar isso aí vai ter sucesso, né? Essas pessoas vão ter sucesso nisso? Não irão, porém, avante, porque a todos será manifesto o seu desvario, como também o foi o daqueles. Então, de fato, o versículo 9, ele é muito bom, esse verso 9, né? Porque ele mostra, a gente pode ficar, peraí, mas isso aí vai ter sucesso dentro da igreja? Pessoas com uma falsa pele de cordeiro, assim, né? Utilizando da igreja para perverter a própria igreja, né? Levando essas características aí horríveis que a gente leu no retrato do mundo, no ponto 1, né? Em vez de levar as pessoas a amarem a Cristo, vai levar as pessoas a serem amantes de si mesmos, né? E toda aquela série de características lá de perdição. Então ele termina esse trecho aqui, né, termina no verso 9, falando, não, isso aí não vai adiante, isso aí sempre vai dar errado em algum momento, e a gente sabe, né, com tristezas, a gente sabe de grandes terremotos que aconteceram na história da igreja e das igrejas aí, de escândalos e de problemas assim absurdos, né, que vez por outra vem à tona. Isso está apontado aqui, né? Isso está retratado aqui dentro das pastorais. De outra forma, Deus já dava provimento para isso desde sempre, né? Para o remediar dessas coisas, né? A correção dessas coisas e até o evitar dessas coisas, né? O Janes e Jambres aí pode levantar uma interrogação. Quem que eram esses caras aí, né? Eles não eram membros da igreja de Éfeso, lá na igreja onde Timóteo era ministro. Eles são, né, segundo a tradição judaica, né, e muitos escritos antigos, eles são aqueles magos lá da corte de Faraó. Vocês lembram quando Moisés teve a primeira audiência com Faraó lá e falando, né, cumprindo a ordem de Deus, vai lá e fala para Faraó que é para deixar aí meu povo, para que me sirva, né? E aí Deus tinha dado sinais para Moisés fazer, porque Moisés falou assim, ele não vai acreditar em mim, né? Como é que eu vou convencê-lo? Aí deu aquela série de sinais, né? Você, né, usava o cajado se tornava numa cobra, numa serpente ali, né? E lá em Êxodo mostra que o faraó tinha magos na sua corte ali, e ele chamou mágicos, né? Era gente que mexia com coisas das trevas, né? Eram sinais operados ali. Então Moisés era o Espírito Santo atuando para fazer aqueles milagres, né? Mas o Janes e o Jambres eram bruxos, né? Tipo de feiticeiro, assim, que eles iam lá e o que Moisés fazia, eles copiavam. Mas aí o texto lá em Êxodo conta que aí a serpente que tinha sido transformada pelo cajado de Moisés devorou a serpente deles. Mas isso aí, o quanto que isso aí atrapalhou o convencimento do faraó, que já era um coração depravado, e da própria audiência que estava assistindo isso daí, né? Então está aí apresentado quem eram Janes e Jambres. Alguns também têm alguns escritos que apontam que esses dois caras, para usar um termo brasileiro, cabra safado, eles acabaram entrando, né? Alguns acreditam que era eles, alguns acreditam que eram seguidores deles, acabaram se misturando no meio da comunidade de Israel, e depois, quando Israel sai do Egito, aquela problemaiada que aparecia, resistência a Moisés, e no próprio episódio lá do bezerro de ouro, era uma influência
desses caras aí, né? Janes e Jambres. Então acaba sendo muito chocante que Paulo use o exemplo deles para falar assim, ó, a mesma coisa, é o mesmo problema que a igreja enfrenta hoje, né? É um certo tipo de paganismo dentro da igreja, né? Então são pessoas que vêm para dentro da igreja, eventualmente até professam a fé cristã, mas elas trazem essa depravação ainda dentro de si, elas não são convertidas de verdade, né? E graças a Deus então pelo verso 9, não irão porém avante, eles não vão avante, mas o estrago é feito. A igreja não tem como fugir da sociedade onde ela está, ela resiste à sociedade, né? Mas ela vive esse dilema, e é um dilema muito difícil. Vai aparecer isso aí nos escritos de João em Apocalipse. Olha que ele escreve para 7 igrejas, e é Jesus escrevendo, né? Ditando para ele escrever para as 7 igrejas. Então você lembra lá, né? Ele escreve para Esmirna, e ele escreve para Laodiceia. Então a primeira e a última, né, eram sociedades onde as igrejas estavam, né? No primeiro exemplo de Esmirna, era uma sociedade que tinha por atividade econômica lá os perfumes, né? Por isso daí vinha o nome da cidade, né? Esmirna. E a igreja em Esmirna sofreu barbaramente na mão do paganismo ali do primeiro século, né? Então a relação de Esmirna com a sua sociedade era de sofrimento, a igreja sofria, né, aquela sociedade pagã. No caso de Esmirna não houve repreenda da parte de Jesus. Já quanto a Laodiceia, como que os cristãos de Laodiceia se pareciam com Laodiceia? Os de Esmirna não, os de Esmirna cheiravam, né? Eles exalavam o bom perfume de Cristo, né? Mas em razão do sofrimento. Em Laodiceia era o contrário, né? A igreja estava sendo contagiada, por isso que a gente vê aqui nas pastorais. Por isso que Jesus vai falar para ela assim, ó, compra de mim ouro refinado, né? Então essa característica aqui serve para a gente ter essa consciência desse retrato do mundo dentro da igreja. A igreja está no mundo, e às vezes esse mundo, ao invés dele ser influenciado, iluminado pela igreja, ele acaba obscurecendo a igreja. E vai ser um problema isso mesmo, porque afinal de contas as pessoas estão deixando o mundo para entrar na igreja. A pergunta é, como é que eles deixam o mundo entrar na igreja? Ou será que deixam o mundo mesmo, né? Em terceiro lugar, né, mais uma verdade que a gente tem que saber aí para nós sermos instruídos em toda boa obra, é essa realidade aí colocada no título: perseguidos com Cristo ou enganados e sendo enganados, ou enganando e sendo enganados, né? Em que posição, em que situação que nós vamos estar? Nós vamos estar do lado de Cristo e sendo perseguidos em razão disso, ou nós vamos ser enganados e vamos enganar, né? Que era também a situação dessas igrejas que eu acabei de... Laodiceia estava se enganando de que ela era igreja, né? Algumas igrejas, parecem expressões muito... A gente vai chegar de manhã em Apocalipse, nós vamos olhar para isso com um pouco mais de atenção. Mas tem falas de Jesus ali impressionantes. Arrepende, senão eu venho e vou mover o teu lugar. Tem falas de Jesus assustadoras ali para a igreja. Mas voltando aqui, então, onde é que a gente vai estar, afinal de contas? Nós vamos estar perseguidos com Cristo ou nós vamos estar nesse estado de enganação, né? Verso 10. Tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, amor e paciência. São coisas e tanto para serem seguidas, né?
Paulo fala isso para Timóteo. Você tem seguido, né, esse caminho trilhado, deixado por Jesus e abraçado pelos apóstolos e pela igreja, né, no seu decorrer ali dos primeiros anos. Mas olha o que ele fala, versículo 11: perseguições e aflições, tais quais me aconteceram em Antioquia, em Icônio e em Listra. Quantas perseguições sofri, e o Senhor de todas me livrou. Verso 12: e também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Então é um retrato aqui bem honesto que Paulo também está mostrando para Timóteo e para a igreja, de que a vida cristã no tempo desse mundo caído que nós estamos vivendo, ou como ele chamou, nos últimos tempos, né, nos tempos trabalhosos, nos tempos da igreja, né, os que estão em Cristo padecerão perseguições. E, inclusive ele dá alguns exemplos assim, os apóstolos eles sempre colocam assim, se a gente olhar para... a gente vai ter esse conforto assim de que, se você sente que é um tanto desconfortável em alguns momentos ser cristão, talvez para nós não vá além disso, né, de um desconforto, né? Mas vale lembrar e olhar para o testemunho apostólico, né? O testemunho da igreja em lugares que não tem uma liberdade como nós desfrutamos, né? Então, em Antioquia, Paulo chegou, foi perseguido logo de cara, não conseguia levar para frente. Em Antioquia da Psídia, né? Foi quando eles saíram e foram lá desbravar a Ásia Menor, né? O que tem lá? Tem coisa... De cara eles chegaram lá nessa região aí, as pessoas eram tão assim, cegas pela idolatria, que eles queriam adorar Paulo e Barnabé. Esses caras são... né? Vem aqui, deixa nós adorar vocês um pouco, né? Icônio, Listra, e logo depois já vinha chegando a incredulidade do lado, né, da própria rebeldia ali da resistência dos judeus em relação a Paulo e Barnabé eram judeus, e a gente sabe o problema que dava ali em Atos, né? Então ele tinha problema dos dois lados, né? Ele tinha essa confrontação, de um lado uma confrontação religiosa, em razão deles serem cristãos, né? E de outro lado uma confrontação pagã também. Eles sofriam de tudo quanto é canto, né? Dos dois lados. A saída era olhar para cima aqui. E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. E muitas vezes sofrem perseguições até daqueles que são falsamente piedosos, né? E de fato não são. Ele fecha no verso 13: mas os homens maus e enganadores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Então aonde você quer estar? No 10 a 12 ou no 13? Vou ficar no 12, né? Porque a gente sabe o que vai estar guardado no final. Mas é importante, esse é o terceiro ponto, ter essa concepção bastante clara, né? Fora de Jesus nós vamos ter um engano. Que a gente vai chegar no quarto ponto agora, né? A fé cristã ela é útil para o esclarecimento de tudo nessa vida, né? Ela tem todas as respostas. E aí, com as respostas bem guardadas, nós vamos aguentar a dificuldade e a perseguição que porventura venha. E
último lugar, né, o que nós precisamos levar em consideração também, levar em conta para que Deus nos prepare para toda a boa obra. Deus quer nos fazer sábios para a salvação. Amém. Então isso aqui pode até levantar uma pulga atrás da orelha, né? Mas como assim fazer? Será que a salvação é algo assim que depende da sabedoria, né? Se eu não desenvolver alguma coisa nesse sentido, não, fique tranquilo, você vai entender. Aliás, já dá para, né? O capítulo já dá para entender. Que Cristo não quer só nos redimir do pecado, Ele também quer nos mostrar a situação desse mundo. De um certo modo, o cristão, quando vai a Cristo, quando chega a Cristo, ele já chega com um certo desespero, né? Ele chega porque ele se deu conta do inferno e para onde que ele está indo, né? Ou pelo menos deveria ser assim, né? Mas Deus quer nos fazer sábios para a salvação. Verso 14, ele continua: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido. Aqui ele evoca uma série de coisas, né? Porque Timóteo foi um privilegiado, né? Vamos pensar, ele teve Alguns de nós somos cristãos assim que já vêm de uma família cristã. Então, às vezes, teu avô era crente, né? Ou teu pai, tua mãe, né? Você já nasceu num berço ali que, vamos dizer, você nasceu meio que embalado, na verdade, né? Então, Timóteo foi alguém assim, né? E ele continua falando para ele, né? E que desde a tua meninice sabes as sagradas escrituras, que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que é em Cristo Jesus. O que Paulo aqui provavelmente está querendo fazer, e eu creio que ele está atingindo, é provocar um gostinho assim, por exemplo, em nós que não nascemos em berço cristão, né? De querer, vamos dizer assim, tirar esse prejuízo, vamos falar assim, né? Deus está de braços abertos para isso, né? Para nos dar também, para nós, o que Timóteo recebeu, né? E dali adiante a gente experimentar disso, né? Da fé da avó de Timóteo, da mãe de Timóteo também, a Lloyd e a Eunice ali, né? Ou pensar na história da igreja, né? No Agostinho e na mãe dele, a Mônica, né? Que orava pela conversão dele, e depois ele agradeceu por isso, né? Mas perceba que o verso 15 aí ele traz o que o nosso ponto coloca: podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. A salvação nós temos, amém? Amém. Mas a nossa sabedoria corresponde à nossa salvação? A salvação é uma coisa tão assim, né? Maravilhosa, né? É a Amazing Grace, né? Que eles cantam, graça maravilhosa, né? Incomparável, que a gente vai crescendo na fé cristã do dia da nossa salvação até o último dia que a gente dá o último suspiro, a gente está aprendendo em Deus, né? Então o nosso conhecimento ele pode e ele deve ir crescendo, né? À medida da salvação que a gente já ganhou, né? Então a gente pode dizer assim que a gente ganha salvação, ganha uma mente nova, né? Transformada, mas aí a gente vai alimentar ela, né? Renovar ela na fé cristã dia a dia. Isso é tão bom, né? É tão necessário, e infelizmente não é levado tão a sério, né? Mas graças a Deus por aqueles que levam a sério isso, né? E aí ele vai dar os meios para isso então, né?
Verso 16. Toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. E aí vai chegar o verso 17, que é o nosso último verso. Por que Deus fez a sua palavra assim então? Para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. Amém. É um alvo grandioso, né? A gente poder ter essa ideia, né, de que um dia a gente vai alcançar isso que ele chama aí de ser perfeito, né? Para que seja perfeito e instruído para toda boa obra. A gente pode ter aquele sentimento assim de que, não, mas eu nunca vou, né, fazer determinada coisa, né? Às vezes você tem algum anseio aí por cumprir no seu chamado na igreja, vamos dizer assim, ou até fora da igreja, né? Também tudo é obra de Deus, né? O cristão, depois que ele é cristão, né, o seu chamado ele é multifacetado, né? Entenda que Deus pensou nisso, né? E Ele usa a sua palavra para fazer cada um de nós perfeito e instruído para a sua boa obra, como Ele mesmo fala aí. Então a gente deve olhar para a palavra de Deus, com esse verso 16, né? Que ele é muito memorizado, né? E muito memorizável também, né? E ele conversa tão bem, né? As pessoas, os acadêmicos dos nossos dias, eles às vezes criticam a Bíblia, aqueles que não conhecem a Bíblia, né? Aqueles que não conhecem, e pessoas também que caem numa falsa propaganda sobre Deus e a sua palavra. Eu acabei de citar o Agostinho, né? Então Agostinho, antes dele ser São Agostinho, que chamaram ele achava a Bíblia tosca, né? Ele não queria ir para a fé da mãe dele, não sei por que razão. E a sua história conta, ele mesmo conta, né, nas confissões, ele fala que ele foi procurar em tudo quanto é canto a verdade, né? Ele era alguém sedento por saber conhecer a verdade, né? Depois, nas confissões mais tarde, ele fala assim, que eu fui buscar, né, em lugares que eu não encontrei coisa alguma, né? Ele usa uma expressão bonita que ele fala assim, e que o verbo se fez carne, eu não pude achar em nenhuma filosofia. E ele procurou em tudo quanto é filosofias, fés que tinham na sua época, né? Tinha um monte de religiões no seu tempo, né? A igreja ela não nasceu num vácuo de religião, pelo contrário, né? Tinha religião de sobra naqueles dias. E ele concordaria com esse texto aí com todo prazer, e nós devemos concordar também que a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para nos ensinar. Então, tornar sábio para a salvação é o ensino, é o discipulado, né? Não é a salvação em si, é o aprendizado depois que o sujeito renasceu, porque morto não aprende nada. O vivo sim, né? E aqui é o vivificado, né? Redarguir é uma coisa, quando eu comecei a falar dos acadêmicos aqui, era esse ponto que eu queria chegar. O redarguir é convencer argumentando. Então, a revelação divina, sagrada, ela pode e ela deve ser levada para a argumentação, né? Ela não é algo só para os círculos cristãos, né? Não, a Bíblia é só para dentro da igreja ali e tal. De fato não, né? Talvez você seja surpreendido ao saber que tem filósofos, né? Quem que é os filósofos? É os pensadores, né? Que eles têm, às vezes não, muitas vezes eles não são nem convertidos, mas eles reconhecem, os honestos, né? Reconhecem a Escritura Sagrada como material filosófico, né? Material de pensamento, certo? Quando a gente estuda na pedagogia, por exemplo, a gente tem um certo olhar ali em algumas matérias para Agostinho, por exemplo,
na sua forma de abordagem de ensino, né? Como que Agostinho, eu acho que já quase não está tendo isso mais, né? Essa parte aí, o pessoal que cuida disso fala, não, essa parte pula, né? Vamos usar outra coisa, né? Para não ter que chegar perto, para não ter que chegar nem perto disso daqui, né? Vamos concluir. Então, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Então, bem instruído para os tempos trabalhosos. Nós estamos vivendo tempos trabalhosos desde o tempo da inauguração da igreja. A gente está vivendo tempos assim. Deixa eu só pôr aqui de novo no final ali. Desde o começo da igreja. E a gente já está no estágio, vamos chamar assim, no estágio avançado, né, que a gente pode perceber isso com maior propriedade. Mas para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra, nós temos que ter um retrato do mundo ao redor da igreja, um retrato real, né, que são homens amantes de si mesmos. Né? A humanidade ela é tão amante de si mesma, ela nega, né, a realidade de Deus e ela vai se consumindo em si mesma, né, nos seus pecados, né, na sua depravação, e aí vem todas aquelas características que o texto mostrou para nós, e aquele apelo final, né? Corre disso, né? Afasta-te disso. Não tem conversão para isso, né? A conversão ela é individual, né? Ela é uma pesca, né? Um a um. Um retrato do mundo dentro da igreja lembra de Janes e Jambres. Você conhece algum encantador cristão aí? Parece um Janes e Jambres, né? Que atrai mais pelas suas qualidades humanas, né? Do que pela escritura que é divinamente inspirada. Você percebe? Esse cara não está pregando a escritura. Ele está destilando ali outras... Isso é perceptível, né? O cristão que é perfeitamente instruído para a boa obra, ele sente o cheiro disso aí de longe. Né? Então, um retrato do mundo dentro da igreja, a gente tem que levar isso em consideração também, que isso pode acontecer e isso acontece. Terceiro, perseguidos com Cristo ou enganados e sendo enganados, o que nós vamos querer? A igreja pode parecer desconfortável, mas fora da fé cristã, vai cair nisso aqui. Né? Todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Mas estão guardados nas mãos de Deus, do Pai e do Filho. Essas perseguições não vão levar à perdição. O engano, sim. O engano vai levar à perdição. Em quarto e último lugar, Deus quer nos fazer sábios para a salvação, para que o homem de Deus seja perfeito. O homem, né? O homem no sentido de humanidade, que a pessoa cristã convertida, né? Redundância aqui, né? Seja perfeito. Então, você não foi salvo só para escapar do inferno. Deus quis te fazer sábio nas coisas dele. É claro, cada um vai alcançar a sua medida, né? Não é que, né? Não é uma produção em série aí, mas o cristão ele é sábio, né? E perfeitamente instruído para toda a boa obra. Pai Santo, Eterno Deus, muito obrigado pelo tempo que o Senhor nos deu aqui, pacificamente reunidos para ouvirmos a Tua Palavra, que a gente consiga, com a Tua graça, alcançar esse objetivo sagrado de instrução, né, de alcançarmos essa perfeição que nós vimos aqui nesse trecho, e que nós possamos estar felizes e protegidos e desfrutando das bênçãos da Tua obra, protegido, né, dentro do Teu plano, e prontos a responder positivamente ao Teu chamado cada dia. Abençoa-nos, abençoa nossas famílias, nossos lares, nossa igreja,
demais irmãos que estão também honestamente te buscando, Senhor, e a tua graça. E nesse sentido, abençoa nossa terra, nosso país, cidade, estado, nação. Lembramos a tragédia, mais uma vez, no estado do Rio Grande do Sul, que o Senhor visita aquele povo e faz eles olharem para a tua graça, para o teu amor, para a tua redenção, e tira o mal ali do meio deles, Senhor. Abençoa as pessoas envolvidas ali também, para levar um tanto de conforto para eles. E despede-nos em paz, concede-nos uma boa semana. Assim nós te pedimos em nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém? Estamos à vontade. Que Deus te abençoe.